Muito importante esse destaque que o Ronilson traz, né, professor, para a gente entender efetivamente o que se está acontecendo. O Ronilson destacando a questão da obstrução, que sim, existe, mas no caso são aqueles discursos longos, tentar atrapalhar as atividades lá, aquilo que está previsto, protestos físicos, assim no caso, por isso que eu quis destacar esses três, impedindo o presidente da Câmara a sentar na própria cadeira. Isso é atípico, isso exige suspensões mais específicas. Nesse caso da corregedoria agora, eu queria te ouvir, professor, ainda nessa linha de explicar certinho como as coisas funcionam lá no Congresso. O Ronilson citou que no caso dos três daria até para ir para uma suspensão mais direta. O que a gente tem exatamente agora com esse envio para a corregedoria? É um primeiro passo para uma possível perda de mandato e o que já poderia ter sido feito antes disso? O que a gente pode entender em termos de tempo desse processo e como ele está sendo usado para essas punições? Perfeito, Natália. Existem duas hipóteses, né? Uma seria o Hugo Mota, como presidente da Câmara, ter enviado diretamente para o Conselho de Ética uma denúncia, como ele fez, por exemplo, no caso do Glauber Braga, né? Como foi feito no caso do Glauber. E teve um outro caso recente que também a presidência da Câmara enviou direto. A minha sensação é que o Hugo Mota manda para a corregedoria porque o alvo dessa vez dessa atitude fora do Código de Ética foi contra ele, presidente, ou seja, essa turba de deputados que fez esse espetáculo dantesco, ela atingiu o próprio Hugo Mota. Então, me parece que o Hugo Mota, para não dizer que ele encaminhou por vingança uma medida diretamente ao Conselho de Ética, ele encaminha para a Corregedoria para que ela pudesse tomar essa decisão de encaminhar ou não os processos para o Conselho de Ética. Mas, posto isso, vamos lá. Primeira questão, todos esses deputados não tinham que ser simplesmente julgados ou suspensos, eles têm que ser expulsos do Congresso. O que essa turma que está aí na tela, esse grupo de aproximadamente 50 a 60 deputados fizeram, é inaceitável numa democracia, Natália. Isso é uma situação que, se a gente pudesse definir de uma forma simples, o que aconteceu? Um grupo de deputados que se comporta como milicianos tomou de assalto a mesa do Congresso, o Congresso, e fez um sequestro. Falou aqui, e assim, a gente lembra que o Congresso, né, a gente costuma dizer que é a casa do povo. Então é como se essa turma, Natália, tivesse sequestrado as nossas casas, de todos e cada um dos brasileiros. Né? Simbolicamente é isso que eles estão fazendo. E esse sequestro, eles puseram um resgate na mesa muito claro, com 3 pontos. Um é a anistia para o líder dessa quadrilha, que está preso, né, com prisão domiciliar, e eles querem que seja solto e liberado de qualquer responsabilidade. É o Jair Messias Bolsonaro. O segundo ponto é o que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro já tinham falado. O Flávio Bolsonaro falou, se for preciso, a gente joga uma bomba atômica, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica no Brasil, para conseguir o que quer, que é a anistia para o pai dele. E o Eduardo Bolsonaro falou, se o Brasil virar terra arrasada, tudo bem se eu conseguir cumprir a minha vingança. Ou seja, o segundo ponto é uma vingança. Eles querem um impeachment no Moraes. Por quê? Porque Moraes é o juiz que está tentando investigar e julgar essa quadrilha que tentou sequestrar o país. Então, vejam que interessante, né? O primeiro ponto é tentar liberar o líder da quadrilha que está preso. O segundo é punir o juiz que tenta julgar essa quadrilha que tentou dar um golpe de Estado e agora trai a pátria. E o terceiro item, muito inteligentemente, é um combinado com o Centrão, que é acabar com o foro privilegiado, não pela razão original dele, mas para tentar livrar todos os deputados das investigações que o ministro Flávio Dino no Supremo está fazendo. Agora, para fazer isso, eles fizeram esse espetáculo horroroso. A gente viu uma deputada usando a própria filha bebê, que ela era muito fofa, usando a própria filha bebê como escudo e se vangloriando disso. Vimos um deputado como o Ronilson lembrou, agindo como leão de chácara, botando a perna e falando quem passa, quem não passa. E para assim, escândalo geral, ontem o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que deveria ser o primeiro a ser expulso do Congresso, falou, fui eu que mandei. Assim, como se fosse o líder dos sequestradores que ocupou o espaço, ele botou o leão de chácara lá e falou, pergunta para mim se é para liberar ou não a passagem. E chegou às tantas que o Hugo Mota queria passar e o leão de chácara perguntou para os outros, olha, posso liberar? Não, espera, não. Nesse nível. Né? Então, assim, essa é uma outra cena. Outra cena era um deputado, obviamente, sob efeito de grande quantidade de estupefacientes, não se segurando nas suas próprias pernas.
O outro eram aquelas situações mais bizarras que a gente vê, Marcos Duval, o outro se acorrentando no Senado, ou o pior, os mais perigosos que querem o colapso, como o Van Hatten, que se atua de uma forma proto-fascista, dizendo, é como aquele bandido que se emancipa e diz aqui ninguém passa. Então, termino com isso, Natália. Esse espetáculo, esse sequestro não pode ficar impune. Essas pessoas precisam ser punidas. Mas a gente fala essa loucura toda, né? Parece o Sanatório Geral. Eu lembro daquele programa A Casa dos Desesperados do Serginho Malandro, que era uma coisa escatológica. Isso que eles transformaram o Congresso mediante sequestro, chantagem e extorsão. Isso pode parecer loucura, mas tem método. Esse é o objetivo deles, causar esse impacto, chocar, para a partir daí conseguir impor o que eles querem, as suas medidas de chantagem, extorsão e sequestro do Congresso. Muito triste, muito lamentável, esses deputados todos têm que ser punidos e expulsos. E não só esses 14, tem mais gente. Se o Congresso não fizer isso, e a tendência é possivelmente que se busque um acordo, daqueles lodos, estes barros. Mais uma vez a impunidade vigora e essa turma vai sentir a vontade para daqui a um mês ou dois voltar a fazer esse tipo de espetáculo. Lamentável.